Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 78 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso no módulo de Ética, módulo de número 3. Lembrando que no módulo 1 e o módulo 2, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, e módulo 2, Epistemologia, esses módulos estão todos aí, as aulas estão todas aqui no YouTube, você pode assisti-las, e de cada um desses módulos nós produzimos duas apostilas, a apostila do módulo 1 e do módulo 2, Introdução e Fundamentos e Epistemologia, à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com, esse site que aparece para você em cima, e também está na descrição desse vídeo, de cada um desses estudos, de cada uma dessas apostilas. Junto com a apostila vem um certificado de participação nesses cursos. Bom, vamos lá, já aparece para você aí na tela o conteúdo da aula de hoje, Ut et Frui, de Agostinho. Conteúdo aí ligado à ética. Deixa eu só esclarecer um negócio, pessoal. Veja só, quando você entra para estudar lá o Agostinho, você encontra pelo menos no estudo lá desse filósofo, pelo menos 3 frentes, tá? Você vai encontrar a ética, você vai encontrar a metafísica, que é o que predomina, tá? E também vai encontrar política, eventualmente uma outra ali lógica, tá? Eventualmente, mas é isso aí. Tá? A metafísica é o principal, realmente o principal estudo. Então eu preferi fragmentar o estudo, não é? Claro, né? O curso está todo assim fragmentado, né? Bom, então o que eu quero dizer é que aqui nós vamos tratar os assuntos só referente à ética do Agostinho. Então aqueles pontos relativos lá à metafísica, por exemplo, lá o aprofundamento no livre-arbítrio, né? No determinismo, no problema do mal, isso vai ficar para a metafísica, tranquilo? Aqui nós vamos ver pontos referentes à ética. Lembrando que eu separei também, para ver na política, né, a divisão que ele faz das duas cidades, né, a cidade terrena e a cidade celestial. Ele copiando aí, né, se inspirando, na verdade, em Platão, ele faz essa divisão da cidade celestial e da cidade terrena. Eu vou colocar isso na política, tranquilo? Aqui nós vamos ver os assuntos referentes à ética. E esse tópico aí que eu separei, eu chamei aí de ética de Agostinho, ética agostiniana ou ética da patrística, justamente porque ele é o principal expoente da patrística. E o que é patrística? É aquela filosofia fundada pelos padres, pelos pais da igreja, pelos padres. Joia? Bom, vamos em frente, aparece para você aí já o conceito do ut et frui. Ut et frui é a junção de duas expressões latinas. Ut, que significa usar, utilizar, se servir, e frui, que significa fruir, gozar. Joia? Esse termo é responsável por sintetizar tudo que está em torno da ética do Agostinho. Tudo. Esse termo aí sintetiza, faz uma síntese de toda a ética do Agostinho. Ele engloba tudo. Já já você vai ver, vai saber o que ele quis dizer com ut e o que ele quis dizer com frui. Joia? Bom, mas vamos em frente. Para esse filósofo, o cidadão ético é aquele que dá o passo decisivo por meio da humildade e procura pela fé e santidade a graça divina, a fim de alcançar a sua redenção, que significa remissão e reabilitação, alcançar a sua salvação. Pessoal, vamos por parte, que aqui já mistura, sem você perceber, já uma mistura de metafísica com, né, com ética. Mas porque a gente vê uns cursos de filosofia confuso, né? Porque o cara
quer ali bater tudo ao mesmo tempo, cara. E fica um negócio muito assim. Por isso que a história da filosofia, né, tem que ter esse cuidado, né? Separar ali por pontos, senão o cara se perde, cara. Se perde mesmo. Você nunca sabe quando o filósofo, sem um preparo específico, né? Você nunca sabe quando o filósofo vai entrar na ética, tá saindo da estética, por exemplo, e indo para metafísica. Então por isso que é bom separar por parte, para depois ver a história, né? Bom, aqui, pessoal, ele está falando o seguinte: o camarada, para ir para esse cidadão ético, né? O cidadão que tem ética, primeiro, pro Agostinho, tem que ser humilde. Humilde. Depois ele tem que ter fé. Tranquilo até aí? Depois ele tem que ter santidade. Depois, para quê? Para alcançar a graça divina. Pessoal, o Agostinho entende que o livre-arbítrio, a liberdade que o homem tem de decidir entre o bem e o mal, não vem só do homem. O homem não teria sozinho essa força de decidir entre o bem e o mal. Precisaria da graça divina. E essa graça divina viria para os escolhidos. Deus escolheria quem ele, vamos dizer assim, dispensaria essa graça para que de posse dessa graça o homem decidisse. Bom, eu não concordo com pelo menos 80% do que ele fala, mas não interessa o que eu acho nesse momento na aula. Interessa o que ele acha. Lá no meu curso, o bem e o mal, ainda, inclusive o curso ainda está em aberto, ainda vou dar minha posição final sobre o problema lá do mal, de todos os estudos que a gente levantou. Bom, tá com o teu café aí? Bom, mas basicamente é isso aí. O camarada sozinho não rola com Agostinho, não vai. A fim de alcançar o que? A sua redenção. Ou seja, estar um dia na cidade celestial. Tá vendo esse termo aí? Cidade celestial. Nós vamos estudar isso na política, tranquilo? Nós vamos estudar lá a cidade de Platão, a cidade perfeita. E o Agostinho, como ele, vamos dizer assim, é um seguidor, né, da política do Platão, ele pega, na verdade é um releitor, né, da política e da filosofia de Platão. Ele faz uma releitura. Isso aqui nós vamos estudar lá na política. Bom, mas aqui é o seguinte, ó, ou seja, estar um dia na cidade celestial, em latim, civitate Dei, vou falar igual um padre, né? Civitate Dei, né? Civitate Dei, lugar espiritual que impera o amor de Deus, a cidade de Deus. Esse Civitate Dei, essa cidade celestial, pessoal, veja, em Agostinho as coisas são compartimentadas, percebe? Existe um lugar para o salvo, existe um lugar para o santo e um lugar para o pecador. É isso que eu quero que você entenda. Tranquilo? Existe um lugar para o rebelde, ou seja, o pagão, e um lugar para aquele que é obediente a Deus, que se inclina para Deus. Lugar geográfico, físico. Tranquilo? Bom, o indivíduo eleito para fazer parte desse projeto divino será aquele que apenas usará, ou seja, utilizará as coisas terrenas, não pondo o coração nelas, não as cobiçando, pois tais bens não conduzem a Deus. Isso eu concordo. Então, pessoal, vamos entender, né? O uti, vou escrever aqui, ó. O uti é apenas para utilizar, é apenas para usar. E usar o quê? As coisas do mundo. Coisas do mundo. Joia? Coisas do mundo são coisas mesmo. Fica de fora aí as pessoas. Porque tem indivíduo que usa as pessoas. Usar, concordo aí, legal, essa abordagem é genial, cara. Usar para Agostinho, o uti, é usar as coisas do mundo. Joia? E quem vai habitar essa cidade celestial usa as coisas do mundo. O problema está em fruir as coisas do mundo. Fruir é gozar, se alegrar das coisas do mundo. Aí que está o problema para ele. Concordo aí em muitos pontos, né?
Mas é a lógica, né? Se o cara se afunda, né, nessas questões mundanas, vamos dizer assim, a tendência é ele não buscar muita felicidade, não. Ele se afundar. Não estou falando aqui que o indivíduo não pode ser radical, cara. Você tem que ter momentos de alegria, não é verdade? Mas as obras aqui, que são chamadas obras da carne, seriam coisas aqui que, vamos dizer assim, afrontam a Deus. É essa a questão. Você entendeu? Afrontam a Deus. Afrontam o Criador. São contra a natureza divina. É isso. Bom, porém, irá para o céu aquele que fruir. É isso aqui, ó. Ou seja, se servir apenas das dádivas e bens divinos. Gozar somente o do bem. Então é essa a ideia. Beleza? Bom, um pouquinho radical, porque afinal de contas, pessoal, estão falando aqui de filosofia medieval. Então, cara, tudo que vem desse período, praticamente 90%, aí 80%, não é muito assim razoável. Já vou mostrar umas imagens aqui dos aparelhos de tortura. Não tem nada a ver com isso aqui, com a aula, né? Mas só para você entender o grande amor de Deus, né? Nesse período aí. Se entender, eu separei aqui uns aparelhos de tortura bom, fica aí na aula que você vai ver o amor de Deus como é que era. Bom, né? O amor de Deus, entre aspas, né? É a terra, essa terra que ele falou, é a terra dos santos, eleitos que renovaram as alianças com Deus, daqueles que usam as coisas e fruem os bens divinos, aqueles que amam a Deus nas pessoas, pois as coisas são feitas somente para serem o quê? Usadas. Concordo, legal. Não é? Você quer ver Deus aqui no mundo? Está nas pessoas, cara. Não é? Está nas pessoas. Porque a pessoa não é uma coisa. Concorda comigo? Sim ou não? Se Deus que... Isso o próprio Cristo disse, né? Como alguém vai amar a Deus que não vê, se não ama o seu próximo, está vendo, né? Está lá, né? No Evangelho. Bom, vamos em frente aí, então. Contudo, para o homem dominado pela força do pecado original, vamos estudar isso em metafísica. Pecado original, queda do primeiro homem, ou seja, Adão e Eva. Faz uso do seu livre-arbítrio. Presta atenção como é que o cara usa o livre-arbítrio para Agostinho. Livre-arbítrio aqui é a liberdade dada por Deus para escolher. É o libero-arbítrio em latim, e opta pela soberba. Pessoal, essa expressão aqui é importante na ética, também na metafísica, porque a soberba para Agostinho é o momento que o indivíduo se insurge contra Deus. É a soberba. É aquele indivíduo, não é, de dura cerviz, ele usa essa expressão. Dura cerviz. Ou seja, nuca dura, cerviz dura é aquele que não se dobra, aquele que não se inclina. O cara não se inclinar para Deus é uma baita de uma burrice. Você não concorda aí, não? Hein? Do outro lado, você que está me assistindo. Pô, o cara não se inclinar para Deus é uma baita burrice. Mas, mesmo que não existe Deus, beleza, mas se inclina, mano. Na pior das hipóteses, você não vai perder nada para isso. Bom, então, esse indivíduo aí do pecado original, né, que usa o seu livre-arbítrio de maneira ruim, de maneira ruim, é isso que eu ia falar aí, ó, de maneira soberba, afasta-se da graça. Lembra que é pela graça que ele vai ter a liberdade? É isso aí. Ou seja, vira as costas para Deus. Em latim, aversio adel. Aversio adel. Por não aceitar a corrente do determinismo, presta atenção, outra corrente que nós vamos estudar lá na metafísica, o determinismo. São duas correntes rivais, presta atenção, determinismo e livre-arbítrio, tá? Isso vai estar lá no meu curso, um dia, se Deus quiser, ainda vou lançar, de grandes questões da filosofia, tá? Livre-arbítrio e destino. Bom, determinismo seria assim, ó, tudo seria determinado por Deus, ou seja, uma espécie de fatalismo divino.
aqui eu vou até acrescentar na apostila final para você depois, o determinismo, tudo seria determinado por Deus ou pela natureza, pelo universo. Determinado, ou seja, aquilo tem que acontecer daquele jeito, porque o mundo determinou dessa forma. Tá? Tem gente que acredita nisso, é só tu ver uns vídeos dos caras por aí, cara, falando. Beleza? É só tu ler fontes também. Disso aí. Tá? Tem escatólogos, inclusive na escatologia, que também é isso. Bom, Agostinho não vê dessa forma. Existe um determinismozinho, sim, né, com relação à separação das cidades para ele. Claro, porra, dá para ver. Pô. Ele não assume, mas porra. Mas aqui a questão é Deus dando ali, vamos dizer assim, o destino de tudo. Não é essa a, assim, concepção de Agostinho. Para ele, o homem tem livre-arbítrio, ou seja, o homem, por ser o único ser racional e inteligente, o homem recebeu de Deus a capacidade de decidir, a capacidade de optar entre o bem e o mal. Professor, o que você acha disso? Essa é a concepção do Agostinho. A minha concepção ainda vou dar lá no meu curso Grandes Questões da Filosofia, mas de cara, não concordo com tudo, né? Que aqui vai ter que se aferir o nível de consciência do indivíduo, para ele optar entre o bem e o mal, nível de consciência, condições que ele se encontra naquele momento, para ele decidir. Então não tá tudo, isso aqui é muito turvo, né? Isso aqui é olhado num reflexo no espelho. Agostinho, ele não enxergou tudo. Bom, mas não vale a minha opinião. Vamos em frente. Eu vou tecendo aqui alguns comentários que você vai aprendendo aí o que ele falou e também, né? Puta merda, caralho, pensava que isso aí era uma bíblia. E não é, mano. Não é. Tem cara que trata Agostinho igual um apóstolo do Galáxia, mano. Tu tá entendendo? Tem cara aí que, porra, endeusa muito. Tem instituição inteira que venera o Agostinho. Não é bem por aí. O papel da filosofia não é esse, não. Vamos em frente. Tudo no mundo seria determinado por Deus. Você já entendeu o determinismo. Você já entendeu que ele extrapolou no livre-arbítrio. Bom, mas tranquilo, né? Agostinho dirá que será pelo mau uso, ou seja, o uso incorreto, errado, equivocado, dessa prerrogativa, ou seja, dessa faculdade racional, chamada de liberdade, que fora distribuída somente aos seres humanos, conforme expliquei, que resultaria a aproximação do mal, ou seja, a cidade terrena, a civitas terrena, ao lugar onde impera o amor a si mesmo. Então, nesse lugar, para ele, nessa cidade terrena, o homem não ama a Deus. O homem ama a si mesmo. O homem é egoísta. O homem é soberbo. Você entendeu isso? A cidade dos homens. Seguindo em frente, quem escolhe esse caminho estaria declinado ao egoísmo, conforme expliquei, à carne, ao pecado. Pessoal, carne aqui na teologia não é corpo. Assim, a tendência é achar que é, ou até a carga também, devido à pouca importância que Platão e Sócrates davam ao corpo, e o Agostinho é um leitor deles. Mas na teologia, carne aqui é a obra da carne. Obras da carne seriam obras, assim, ligadas às coisas terrenas, às coisas não espirituais. É isso, é essa a ideia. É a terra dos indivíduos que fruem bens materiais. Aqui que está a parada, aqui que está a diferença. É o fruir, ou seja, o gozo do bem material. O gozo do bem material. O gozo do bem do mundo é o cara achar, é colocar o coração ali. O próprio Cristo disse, isso está em conformidade, inclusive, com o Evangelho, perfeito, eu concordo, onde você colocar o teu coração ali que você vai estar, né? Então, é onde você coloca o teu coração. Se você coloca o teu coração nos bens materiais, vai estar ali. Se você coloca o teu coração em Deus, vai estar em Deus. Tá?
Professor, mas há um abismo aí para o senhor, uma fronteira gigante? Não vou tocar nesse assunto agora, senão não vai andar aqui o negócio, né? Mas fruir de bens materiais seria o cara que vive na ganância dos bens materiais. Só não é na ganância, é aquele indivíduo que ele tá mergulhado no materialismo. É essa a ideia. Mergulhado no materialismo. Daquele que se desvia, ou seja, rebela do Criador e volta-se para a criatura. É o lat conversio ad creaturam. No latim, né? Perdão. No latim, latim não, pô. No latim, conversio ad creaturam. Conversio ad creaturam. Lendo ali como se fosse não, ali é só a expressão latina, conversio ad creaturam, que é convertido à criatura. Né? Convertido à criatura. Ou seja, o indivíduo, né? Eu tô aqui meio que pregando para tu nessa aula aqui, né? Essas coisas de teologia, puta merda. Ó, bom, vamos em frente. É a habitação dos pecadores pagãos. É a habitação dos pecadores pagãos. Da massa condenada. No latim, massa daminata. Massa daminata, massa condenada. Né? Então existe uma massa condenada, engraçado que, né? A interpretação que os teólogos fazem, outro erro do Agostinho, bom, enfim, deixa isso para lá. A interpretação que os teólogos fazem naquela passagem, né, que Cristo diz que é larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, né? E apertada é a porta e o caminho que leva ao céu. Bom, enfim, olha, cara, é uma interpretação assim restritiva, né? Os indivíduos, bom, enfim, deixa isso para outro momento também. E é isso aí. No final tem o juízo final. Então ele fala, né? Depois lá na metafísica a gente vai falar. No final vai ter um juízo final. Na política a gente deve lançar já isso, mas é na metafísica mesmo o melhor momento. No final tem o juízo final, onde vai ter ali, né, a destruição dessa galera aí que tá o quê? Nessa cidade terrena, nessa civitas terrena. Beleza? Esse pessoal que, né, se converteu à criatura, né, no convérsio ad criatura. Enfim, teríamos aí o ápice das angústias, quando as coisas são amadas e Deus e os semelhantes são usados. Essa é a ideia aí do uti frutti. Então, ele está fruindo do bem material. Se ele está fruindo do bem material, ele, né, para ele, condenação, ele é um pecador. Mas porque usar, daqui a pouco tem um esquema, eu esquematizei isso num diagrama, para você entender melhor isso. Usar de bens materiais, todos vão usar. Nós estamos na Terra, nós somos um corpo também. Corpo, alma e espírito. Vamos usar de bens materiais. A questão está na fruição. Bom, vamos em frente. Vamos deixar aí um texto direto do livro O Livre-Arbítrio do Agostinho. Vamos lá, direto com ele então. Pois não é por sua liberdade que a vontade humana adquire a graça. Não é pela liberdade que a vontade humana, percebe, adquire a graça, mas antes pela graça que se adquire a liberdade. Pessoal, discordo disso aí plenamente, mas não interessa a minha opinião. É pela graça que o indivíduo vai ter uma espécie de iluminação para ter a liberdade de agir. Você entendeu isso? Ele não vai ter essa liberdade de agir se não tiver a graça. Concordo em parte, mas deixa isso para outro momento. A conduta de um homem não poderia ser caracterizada nem como correta, nem como pecado, não fosse pelo livre arbítrio. Da mesma maneira, tanto a punição quanto a recompensa seriam injustas se o homem não tivesse o livre arbítrio. Então, percebe aqui é uma extrapolação, né, de Agostinho pelo livre-arbítrio. Há uma hipervalorização do livre-arbítrio. O destino do homem aqui, né, não corrobora. Né? Percebe aqui que há uma proteção, uma defesa, uma apologética da fé em Deus, principalmente
né, da posição de Deus como Criador, uma defesa desse como infalível, de fato é, mas como intocável, como não participante da origem do mal. Mas esse ponto você vai comprar lá no meu curso, o bem e o mal, tranquilo? Esqueci até de colocar propaganda aí, não vou nem interromper, mas você vai comprar lá no meu curso o bem e o mal. É esse o curso, Grandes Questões da Filosofia, já está lançado lá no meu site. Bom, vamos em frente. Aí, só um pequenos... não vai nem pra apostila, isso aqui não vai nem pra apostila, tá legal? Isso aí não vai nem pra apostila, cara. Nem pra apostila vai isso aí. Vai ficar só aqui no slide, né? São pequenos aparelhos, né? Aparelhos assim, feitos, né, na época medieval, olha, veja como o amor de Deus é lindo, né? Que o cara aqui tá com uma espécie de sentar, ele tá todo amarrado, né? Isso aqui, pessoal, eles gostavam de Rodin, eles gostavam, né? Esses pessoal aí da época, né? Esses religiosos gostavam de Rodin, eles entendiam bem, né? As continhas matemáticas da Rodin e tal, toda aquela parte ali de alavanca da Rodin. Então eles iam esticando aí o cara, sabe como é, né? Eles iam deslocando, quebrando o indivíduo. Aqui você pode ver, ele tá espetado aqui, ó. Olha aqui como o amor de Deus é lindo, né? Isso aqui foi verdade, isso aqui ele fazia com os pagãos. Aí, ó, o amor de Deus é lindo, espetando um negócio aqui no cu do cara ali, ó. Você viu ali? Né? Aqui embaixo aqui uns aparelhos, os caras eram criativos, pessoal. Botava o cara inteiro, aí, porra, começava a assar o cara dentro dessas paradas aí, né? Enfiar estacas e espetos por buracos já ali selecionados na altura da boca, do ânus. O amor de Deus é uma coisa linda, né? Botava capacete, isso tá em museu por aí, pessoal. Capacetes de várias espécies, tá legal, cara? Pra ali torturar olhos do indivíduo, ouvido, enfim, cara, é uma coisa assim, sabe? Os aparelhos aqui pra prender, né? Inclusive, isso aí vem com a escravidão, né? Você encontra em museus aqui no Rio de Janeiro, né? Ali em Petrópolis, por exemplo, você encontra esse aparelho aí, ó, onde o cara ficava com as pernas e os braços assim, ó, pra frente, tá entendendo? Aí, ele ficava assim, e o amor de Deus é uma coisa maravilhosa. Mas, tranquilo, só uma breve reflexão, né? É um paraíso isso, você não acha? Cidade celestial. Bom, vamos em frente. Beleza, tranquilo. Abaixo segue um esquema que vai ilustrar vai ilustrar a ética agostiniana. Então esse esqueminha aí do Ut et Frui de Agostinho. Vou explicar para você, presta atenção aqui. Se você olhar isso aí um minutinho, você já vai entender o esquema. Não é? Aqui você vai ver o livre-arbítrio, o pecado original, aquele que veio de Adão, né? Da queda de Adão e Eva. Esse pecado original é alimentado pelo egoísmo, já o livre-arbítrio é alimentado pela graça. Lá em cima, ó. Joia, daí o homem vai decidir, né? Ele vai pelo livre-arbítrio ou vai deixar esse pecado se enraizar nele de alguma forma. Já tomou teu café aí? Nem sei se eu tomei o primeiro, já te ofereci. Estou concentrado aqui na minha pregação. Tranquilo. Bom, vamos lá. Pregação não, uma aula. Desculpa aí. Né? Se o homem optar pelo caminho da humildade, ou seja, o amor a Deus, né? Ele vai utilizar o mundo e fruir a fé. Percebe? Então ele é um santo. Tranquilo? Mas se ele optar pelo caminho da soberba, ou seja, o amor a si mesmo, ele vai utilizar o mundo, conforme eu falei. A utilização do mundo está nas duas frentes. Ficou bom o esquema? Esse diagrama é inédito, totalmente autoral, todos os diagramas são autorais, nada de IA e inteligência artificial. É uma ferramenta, eu nem sei usar, mas claro que é boa, claro que é boa. Eu nem sei usar, pelo que eu vi assim, alguém usando ou apresentando os vídeos na internet, é legal, mas as coisas minhas aqui são feitas mesmo no braço mesmo, no tijolo por tijolo, tranquilo, pessoal? E ele frui, aqui que está o problema, fruir o mundo, né? Aqui que está o problema da criação daquela cidade terrena, né, que nós vamos ver lá na metafísica, e aí vai ser habitada por pecadores. Esse diagrama, ele não é que ele vai lá para a metafísica ou até para a política, não. Ele vai ser refeito com outras leituras. O Ut Frui já vai fazer parte de outras
coisas lá, enfim. Vai ser reconstruído esse diagrama com outras nomenclaturas aqui. Aqui, ao invés de pecado original, vai estar realmente aqui o determinismo, né? O determinismo, e por aí vai, né? Vamos em frente. Tranquilo? Bom, influência então aí do Agostinho. Vamos ver por quem o influenciou, né? Quem o influenciou nessa jornada. Principal expoente da patrística, filosofia dos padres da igreja. Patrística é o nome dela. Nós vamos ver isso lá na história, estudar essa escola da patrística, né? Agostinho, bispo de Hipona, é influenciado pelo que aprendeu no maniqueísmo. O que é isso? Então ele veio, veja só, Agostinho não nasceu crente, tá, pessoal? Ele, na verdade, era do mundo, se você for estudar a história dele. Depois ele se converte, tá? Bom, depois aí vira padre lá na cidade de Hipona. Bom, esse maniqueísmo, que era a primeira influência dele, foi um movimento religioso, filosófico, que acredita que o universo, o espaço, é dominado por duas manifestações, ou seja, uma dualidade, que opõe uma luta, um conflito perpétuo e ininterrupto. Então essa coisa de noite e dia, bem e mal, sabe, a religião gosta dessas coisas, né, mano? Fica dividindo os outros, né? É salvo, é crente, é você, é isso, você é que pecador, você é santo, outro é imundo, outro é limpo. Olha, é uma neurose, que puta merda, cara. Bom, mas vamos em frente. Importa aqui a minha formação em teologia. Eu passei 6 anos num seminário e também 10 anos estudando isso, cara. Então, me faz aqui, né, agora na filosofia, comentar isso livremente, expor aqui meu apreço. Pronto. Pensadores também fizeram parte da formação dessa filosofia agostiniana. Então, vamos lá. Outros pensadores o incentivaram, né? O influenciaram, na verdade. Incentivaram não porque, enfim, o único que o incentivou aqui foi o Santo Ambrósio, né? O Santo Ambrósio realmente o incentivou, né? Agora, o apóstolo São Paulo, o Agostinho tomou contato pela leitura das suas epístolas, né? Das suas cartas. Platão, conforme eu falei, o Agostinho ele fez uma releitura mesmo adaptativa ao cristianismo. E Plotino também, com essa ideia do neoplatonismo, né? Uma releitura de Platão. Então Plotino relê Platão e Agostinho relê também o Platão, mas com a influência aí do Plotino. Bom, Plotino vamos ver também lá na Metafísica. Agostinho fez uma releitura, como eu falei, e reinterpretação do Platão, tentando adaptar e conciliar essa filosofia ao cristianismo. Joia? Faça essa questão aí de concurso. Essa questão caiu para o Enem. Uma questão envolvendo a ética do Agostinho. Ética e metafísica junto, né? Mas aqui eu deixei como já tá ética e metafísica, mas eu deixei já uma puxada um pouco mais para metafísica, mas eu deixei aí como já no nosso módulo de ética. Joia? Lembrando, curso Bem e Mal, tá? Esqueci de colocar o slide, o banner dele aqui, né? Mas entrando lá no meu site www.leonardobragaflores.com, você encontra o curso O Bem e o Mal. E esse curso de grandes questões da filosofia é um curso muito mais profundo. Essa aula, inclusive, eu vou colocar lá no Bem e o Mal, tá? Essa aula eu vou colocar lá. As aulas do YouTube aqui que interessam, eu coloco nos cursos de grandes questões. Mas lá a gente trata mais específico as coisas. Um estudo mais específico sobre o mal, sobre o bem. Você entendeu? É essa a questão. Beleza? Bom, e aí? Quando Deus pune o pecador, não se parece que lhe diz o seguinte: estou te punindo porque não usaste
de teu livre-arbítrio para fazer aquilo para o que eu o concedi a ti. Ou seja, para agires corretamente, entretanto, para agires corretamente, entretanto, se o homem não fosse dotado de livre-arbítrio, não poderia existir esse bem que consiste na realização da justiça através da condenação dos pecados e da premiação da ação correta. A conduta de um homem não poderia ser caracterizada nem como correta, nem como pecado, não fosse pelo livre-arbítrio. Da mesma maneira, tanto a punição quanto a recompensa seriam injustas, se não fosse o livre-arbítrio. Então, para ele, tem que ter o livre-arbítrio. Esse texto final, inclusive, a gente lançou lá na nossa apostila, vindo aí do livro, né, Livre-arbítrio. Bom, e aí, cara? Marcou que letra aí? Nesse fragmento, Agostinho tenta lidar com a questão que envolve qual oposição? A oposição entre liberdade e determinismo. Liberdade e determinismo, ou seja, livre-arbítrio e determinismo. Resposta certa, letra C de casa. Já te aguardo aí a apostila do módulo 1, né? Introdução e Fundamentos, essa com a capa amarela. A apostila do módulo 2, Epistemologia. Não deixa de comprar. Se você vai fazer vestibular, 2 rodadas de simulado, rodada 1, turma Apolo, rodada 2, turma Dioniso. Essas 2 rodadas, cada uma delas tem 3 horas de aula, 3 horas de aula, cada uma com PDF corrigindo as questões. Beleza, pessoal? PDF das próprias questões e mais um PDF como fosse uma apostilinha. Quer contribuir com o meu site? É esse aí, profleonardobragaflores@gmail.com. Joia? Beleza? Tranquilo? Muito bem, nós vamos fechando por aqui. Essa foi a aula 78. Uti Frui, né? O Tutti Frutti aí do Santo Agostinho. Uti Frui. Você é o nosso convidado a comparecer lá e comprar as apostilas. Nós vamos ficando por aqui. Cara, foi bom demais ter você aqui. Essas aulas de religião e teologia me deixam meio, né? Mas não vamos pular. Estamos aqui. Nós vamos enfrentar essas questões. Joia? Agradeço demais a tua presença aqui. Valeu? Clica aí no joinha, curte, compartilha pro teu colega. Valeu? Um abraço a todos. Te aguardo no próximo encontro. Muita gratidão a Deus por esse momento, por termos consolidado mais uma aula. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.